Boa noite, meus queridos alunos do segundo período de Direito. Estamos aqui para mais uma aulinha nossa, uma videoaula nesse período de quarentena. Espero que estejam todos muito bem de saúde e que podemos passar por esse momento difícil em paz e tranquilidade, principalmente com bastante saúde. E vamos lá! Hoje nós vamos falar a respeito das teorias que falam sobre o início ou quando da aquisição da personalidade jurídica. Vocês sabem que a personalidade jurídica nada mais é do que um atributo genérico conferido pelo direito que concede às pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, o status de ser de direito. Quer dizer que nós começamos, a partir do momento que adquirimos essa personalidade jurídica, nós podemos utilizar do nosso poder judiciário para ver nossos direitos tutelados. Podemos cobrar, bem como podemos ser cobrados, né? Conforme dispõe o artigo 1º, a partir desse momento nós estamos vinculados a direitos e deveres na nossa ordem civil. Partindo dessa premissa, a personalidade jurídica, quando que ela se inicia? Existem algumas teorias que falam a respeito desse início da personalidade jurídica. Eu vou falar para vocês as mais importantes. Primeira delas, teoria natalista, é aquela que consta de forma literal do artigo 2º, primeira parte do Código Civil. A teoria natalista, ela dispõe que a personalidade, ela se inicia a partir do nascimento com vida, conforme dispõe a primeira parte do artigo 2º do nosso Codex Civilis. Essa teoria, ela sofre algumas críticas, já que muitos direitos vinculados à personalidade, o nascituro já os tem. Bem como a segunda parte do artigo 2º, ela também dispõe que os direitos do nascituro estão a salvos desde o momento de sua concepção. Então, a teoria natalista, ao afirmar que só se adquire personalidade jurídica ao nascer com vida, ela não se torna uma teoria totalmente completa. Ela é uma teoria baseada na interpretação literal do artigo 2º, primeira parte do Código Civil, mas ela sofre algumas críticas. Contudo, ela é muito aceita entre os doutrinadores que gostam de entender vamos dizer assim, entender a fala do legislador ao pé da letra, de forma literal. O nascituro, então, ele não gozaria de qualquer direito, se considerarmos a teoria natalista. Ele só teria direitos após o nascimento com vida. Ele não seria um ser. Ele teria expectativas de direitos, as quais se consagrariam desde que ele nascesse com vida, tá bom? Essa teoria, nós temos alguns doutrinadores que gostam demais da teoria natalista, entre eles Vicente Raó, Silvio Rodrigues e Eduardo Spínola. Por muito e muito tempo, quem gosta de interpretação de forma literal do Código Civil adota essa teoria, ela é muito considerada até os dias atuais, mas vem sofrendo uma série de críticas aí com o decorrer do tempo. Segunda teoria a respeito do início da personalidade jurídica, ou teoria a respeito da aquisição da personalidade jurídica, nós temos a teoria da personalidade condicional. Essa teoria ela dispõe que o nascituro, ao ser concebido, ou seja, a partir do momento da concepção, ele teria uma simples personalidade formal. Ele não teria uma personalidade na prática. Ele gozaria de alguns direitos esses personalíssimos. No entanto, ele só viria a adquirir direitos patrimoniais sob a condição de nascer com vida. Esse é o entendimento do nosso doutrinador Serpa Lopes. Quem é adepto à teoria da personalidade condicional, eles entendem que o nascituro possui direito sobre condição suspensiva.
Ou seja, somente caso aconteça o nascimento dele com vida, ele teria todos os seus direitos vinculados à personalidade. Se nascesse morto, não teria qualquer direito, ou seja, os direitos desse nascituro ficam sempre condicionados ao nascimento dele com vida, tá? E caso ele não venha a nascer com vida, seja um natimorto, vamos dizer assim, esses direitos que outrora estavam condicionados, ou seja, sobre um efeito suspensivo, eles sairiam totalmente extintos caso ele não tenha vida, ou seja, nascer e respirar, já que a vida no direito brasileiro, vocês já sabem, mas torno a falar para vocês, ela se dá com o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, precisa haver respiração, tá? Tem outra teoria muito adotada até hoje pelo STF, é a que mais está vigorando, é adotada atualmente pelo STF a respeito do início da personalidade jurídica ou aquisição desta, que é a teoria concepcionista. Essa teoria é muito fácil de você verificar ela quando você olha a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, onde a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. A teoria concepcionista é muito aceita porque ela já protege a vida desse nascituro dentro do útero, ou seja, intrauterina. O início da personalidade dá-se com a concepção, ou seja, no momento que o esperma consegue fecundar o óvulo e começa a reprodução celular, tornando-se futuramente um embrião, ali o direito já põe a salvo os direitos do nascituro. Ele já seria um ser de direito a partir do momento de sua concepção. É o posicionamento mais moderno, é o entendimento mais moderno, seguido por Teixeira de Freitas, Clóvis Bevilacqua, Silmara Chinelato. Essa teoria, o nascituro, ele seria considerado para efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais desde a sua concepção. Ele já passaria a ter uma gama de direitos, ou seja, esses direitos deles teriam efeito ex tunc, tá? Muitos desses direitos podem ser reconhecidos ao nascituro. Um dos exemplos a respeito dessa teoria concepcionista é o direito aos alimentos gravídicos, né? Ela é um exemplo claro onde o nascituro, ainda em vida intrauterina, ele já tem direito a alimentos e esses valores pagos a respeito de alimentos é irrepetível, ou seja, não são passíveis de repetição. O suposto pai que paga, caso seja verificado posteriormente que ele não é o verdadeiro pai, ele não tem direito a reembolso, bem como indenização por danos morais. Ok? Sofre uma grande influência do direito francês. E só para curiosidade de vocês, eu trouxe uma quarta teoria, chamada de teoria nidacionista, ou seja, o início da personalidade, para essa teoria que é muito utilizada nos países asiáticos, se daria com o período de nidação, ou seja, quando o óvulo se desloca da trompa de Falópio e vai encostar na parede do útero, para a criança começar, o embrião começar, de fato, a crescer. Ela dá-se lá mais ou menos pelo 13º a 15º dia de gestação, vamos dizer assim. Mas é uma teoria que não é utilizada aqui no Brasil. Atualmente, o entendimento do STF predomina a teoria concepcionista, onde o início da personalidade jurídica dar-se-á desde a concepção, seja para efeitos patrimoniais ou para efeitos extrapatrimoniais. Efeitos extrapatrimoniais, nós podemos dizer nome, imagem, direito a sepultamento, registros, entre outros. Tá? Então, a teoria concepcionista é a que o nosso Supremo Tribunal Federal recentemente adota como início ou aquisição da personalidade jurídica. Passando dessa questão da personalidade jurídica, eu gostaria de falar a respeito de algumas observações importantes que são cabíveis falar aqui.
Primeira delas, que o registro da pessoa natural, ele é algo meramente declaratório, tá? Pois com o nascimento, com vida, né, basta para se adquirir a personalidade. Então, o registro de nascimento da pessoa natural, ou seja, a certidão de nascimento, ela é só para declarar, só formalizando aquele nascimento com vida, mas todos aqueles direitos, desde que nasça com vida, já estão todos imbuídos nessa questão. Nunca podemos confundir nascituro, embrião, natimorto. Nascituro é aquele ente que já está concebido, mas ainda está dentro do ventre materno. Está por nascer. É o embrião com vida intrauterina, o feto com vida intrauterina. Neomorto é aquele que nasceu, respirou e depois faleceu. Este adquire personalidade, tá? É feito até um registro de nascimento e posteriormente um registro de óbito. E nós temos o natimorto. É aquele que já nasceu morto, é o feto morto. Ele não adquire ainda personalidade, mas ele tem um registro dele de óbito, ok? E por último nós temos o embrião. Embrião é quando ele ainda não se torna feto, ele ainda está em divisões celulares, ele tem um pseudocoração, tá? É o início, bem o início da vida, vamos dizer assim. E o embrião, somente para vocês ficarem antenados a respeito disso, o embrião, desde que ele esteja preservado em laboratório, ele não é considerado nascituro. Somente o embrião com vida intrauterina nós podemos falar que ele será um nascituro. Espero que vocês tenham gostado a respeito dessas 4 teoriazinhas. Aproveitem bastante, estudem bastante direito civil, muito bacana. Vejo vocês em breve. Até a próxima.